Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos, já se passaram, 85 dias da leitura. Hoje iremos iniciar um outro livro, que é o quinto livro do Pentateuco, o último livro do Pentateuco, que chama Deuteronômio. Nós vamos iniciar no capítulo 1, são 34 capítulos, Hoje vamos ler o capítulo 1 e 2 de Deuteronômio. Se Deus assim permitir, concluiremos, demos sequência à leitura nesse livro, o Pentateuco, atribuído ao escritor Moisés. E aí então quero convidar você a ler junto comigo capítulo 1, versículo 1 do quinto livro do Velho Testamento, da Velha Aliança. E então a gente vai ver a continuidade desse livro, desses 5 livros que é a instrução de Deus a Moisés. Diz assim no capítulo 1, versículo 1: Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel, quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Sufi, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Azerote e de Zabe do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor havia ordenado. Versículo 4. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. E em Edrei derrotou Og, o rei de Bassã, que vivia em Astarote. Enquanto estava na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhe explicar as seguintes instruções. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: Vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e todas as regiões vizinhas, Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra entre os homens. Tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e todos os seus descendentes. Versículo 9. Moisés continuou: Naquela ocasião eu lhes disse: Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou a sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolha alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu lhes designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: Seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também aos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos de todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos.
Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Traga-me os casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Versículo 19. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês, vão, tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo e nem desanimem. Então, todos vocês vieram e me disseram: primeiro enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso eu escolhi 12 espiões de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então, relataram a terra que o Senhor nosso Deus nos dá, é de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com o seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós. E as suas cidades são grandes, com muros que sobem até o alto céu. Vimos até os descendentes de Enaque. E eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho enquanto viajavam pelo deserto. Como um pai cuida de seu filho. Agora eles os trouxem a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo o que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado. E por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e seus descendentes parte da terra que ele explorou durante a sua missão no reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Olha que interessante. No versículo 39 de capítulo 1 de Deuteronômio. Que você grave aí, grife, né? Se for interessante. Vocês temiam que os seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então, vocês admitirão: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou e lhes dizer: não ataquem,
pois eu não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que ele disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, se rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram na região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Capítulo 2. A recapitulação das andanças de Israel. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para o outro na região do Monte Seir. Finalmente o Senhor disse: Vocês andarão por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo: Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenha muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir. E não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Peguem por todos os alimentos que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por esse grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Versículo 8. Assim contornamos o território de nossos parentes e os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezoim-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte, pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: Não perturbe os moabitas, os descendentes de Ló, e nem comece uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade da região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes e numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Orreus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam a sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: Mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro. Versículo 14. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cádiz-Berneia até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: Hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos amonitas, descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Versículo 20. Antigamente aquela região era considerada a terra dos Refaíns, que havia habitado ali, embora os amonitas
o chamasse de Zanzumim. Então eram tão fortes e numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os horreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Caftoritas de Creta invadiram e destruíram os Aveus, que habitavam em povoados da região de Gaza. Versículo 24. Então o Senhor disse: mexa-se, atravessem o vale de Arnon, vejam, eu lhes entregarei os amorreus Seom, rei de Esbom, e lhe darei a terra dele. Ataque-no e comece a tomar posse daquele território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, temerão de angústia e pavor. Versículo 26. Vitória sobre Seom e de Esbom. Do deserto Quedemote enviei embaixadores ao rei de Seom de Esbom, com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seu território, ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado e nem para o outro. Vendo os alimentos para comerem, as águas para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitirão passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitavam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhes o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entrego o rei de Seom e o seu território. Agora comece a conquistar a sua terra e tomar posse dela. Então o rei de Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, os entregou a nós e matamos a ele e seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens e mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade do vale de toda a região de Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas ao longo do rio Jaboque, as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixemos em paz. E assim, a gente encerra então o início do primeiro e segundo capítulo do quinto livro, do Velho Testamento, Deuteronômio, o quinto livro, o Pentateuco, que a gente chama, atribuído ao escritor Moisés. A gente viu o quê? A gente viu um resumo, um resumo de tudo como aconteceu, como está acontecendo nessa jornada no deserto, que Moisés conduziu, todo esse povo que se tornou numerosos, Então a gente aqui encerra essa leitura do capítulo 1 e 2 de Deuteronômio, se Deus assim permitir. 86 dias, que será amanhã da próxima leitura. E a gente continuará, são 34 capítulos desse livro, de Deuteronômio. E a gente vai aí
transcorrer, né, esse livro mais extenso, né? Os 5 primeiros livros são mais extensos, né, das instruções de Deus para o seu povo, né, onde tudo iniciou, desde a aliança a Abraão, desde, né, do reinício, né, quando Noé, o mundo foi destruído através do dilúvio e 8 pessoas foram reiniciados, né, a população através de Noé e seus filhos, né, a sua família. Bom, então vamos orar para a gente poder encerrar então a leitura do dia 85 do nossa missão aqui de ler toda a Bíblia, né, de capa a capa, né, de Apocalipse, quer dizer, de Gênesis a Apocalipse. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, grande és o Senhor, Criador de todas as coisas. Te agradecemos mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos as suas escrituras, Pai, e poder entender as suas maravilhas, o seu cuidado com todo o povo. Ajude-nos, Pai, a sermos guiados também pelo Senhor nos dias de hoje através do Teu Espírito Santo. Esse Espírito do Senhor que é selado em nós no dia no que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Pai. Ao dia em que nos batizamos, recebemos o Espírito e queremos então nos encher de Ti através das Escrituras Sagradas para que nós possamos ter comunhão e principalmente fé em todo o nosso ser, Pai. A Tua Palavra nos traz encorajamento, fé, esperança, amor, esse cuidado que o Senhor tem com o povo há milhares de anos e como o Senhor tem esse cuidado. Ajude a estarmos sempre reunidos com os irmãos através da igreja para nos fortalecer nesse caminho da terra prometida, Pai, que é essa terra celestial, onde o Senhor vai cuidar de nós, vai termos comunhão junto conosco, né? Nós teremos com o Senhor, se assim o Senhor permitir. Ajude-nos que o nosso nome esteja no livro da vida e que estejamos na eternidade juntamente contigo. Não nos deixe, Pai, cair nas tentações, cair nesse mal. Cuide de nós, Pai, por favor, como o Senhor cuidou desse povo que atravessou o deserto e foi para a terra prometida. Obrigado porque, através das suas palavras, elas nos encorajam, elas nos confortam. Por isso, abençoe, Pai, todas as pessoas que aqui vão estar passando e acompanhando essa leitura diária. Que o Senhor nos continue nos permitindo abrirmos todos os dias de nossas vidas aqui, para que a sua palavra seja incorporada, gravada nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas almas, Pai. E que nós possamos de alguma forma retribuir, compartilhar os ensinamentos do Senhor com aqueles que ainda não te conhecem. Assim nós estaremos juntos nesse caminhar. Pai, abençoe nesse novo dia que o Senhor nos dá. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, na leitura do dia anterior, né, nós encerramos a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós lemos a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Se você perdeu a leitura do dia anterior, graças a Deus, né, a gente tem aqui a gravação, a gente está conseguindo gravar esses 85 dias de leitura. Você vai aparecer aqui no final, na tela, um cardzinho, você clica, então você vai para a leitura, né, do dia anterior e você consegue acessar. Marcos, eu perdi, eu quero começar de novo, eu quero rever, ou eu estou compartilhando com outras pessoas para que elas possam iniciar a leitura, o plano de leitura. Aqui na descrição desse vídeo você tem a playlist para as pessoas poderem acompanhar a leitura, né, do dia. Então você tem essa oportunidade. Se você quer seguir o canal,
e quer receber, né, os vídeos, as notificações, você vai ter a oportunidade também de clicar aqui no final da tela e se inscrever no canal nosso e receber toda vez que a gente subir